Olá, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa sexta-feira, dia 22 de abril de 2022, é o evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, que diz: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Querido povo de Deus, nesses dias, o Evangelho que temos meditado é o Evangelho das aparições de Jesus aos discípulos, depois da ressurreição. E nesse Evangelho vemos que os discípulos, muitos deles, junto com Simão disse: Vou pescar, vou voltar à minha vida. É certo que Cristo havia ressuscitado, é certo que Cristo havia aparecido aos discípulos, mas Simão Pedro havia lembrado também que ele havia negado Jesus. Ele havia se alegrado com a ressurreição, mas ele havia lembrado que ele tinha negado Jesus e que Jesus haveria de continuar o seu ministério, mas ele não tinha muito certeza se ele ainda estava nos planos de Jesus. Afinal de contas, ele havia errado, e errado feio. Ele havia negado o Senhor por 3 vezes. Então, que alegria, Jesus ressuscitou, mas eu tenho um pouco de vergonha na cara, eu vou pescar, eu tenho um mínimo de vergonha na cara, não pretendo voltar a ser seguidor dele, eu vou voltar a pescar. Então, quando Simão Pedro e outros discípulos estavam a pescar, aqui diz esse evangelho que eles saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. E aqui vale uma meditação. Eles eram pescadores profissionais, eles tinham uma pequena empresa de pesca. Eles não eram assim amadores que foram arriscar, não sabiam onde pescar, não sabiam que horas pescar, não sabiam como pescar. Não, eles eram pescadores, eles sabiam que horas, eles sabiam aonde e sabiam de que maneira eles deveriam pescar. E nada apanharam. Não foi a falta de competência deles. É que Deus, às vezes, ordena ao mar que não dê peixes. Sim, porque às vezes você fez tudo certo, mas não funcionou. Isso não tem a ver com sua incompetência ou excesso. Não, isso tem a ver com a divina providência, que naquela noite não permitiu que eles apanhassem peixe nenhum. Então, já era madrugada e Jesus estava na praia. E os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus ressurreto aparece, mas assim como nos discípulos do caminho de Emaús, ele aparece ressuscitado, mas talvez a frustração e a falta de fé cegaram os discípulos, de modo que eles não reconheceram que era Jesus. Então Jesus, da praia, pergunta para eles: Filhos, tende aí o que comer? E eles disseram: Não. Então Jesus lhes disse: Lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então, quando eles fazem isso, aquele estranho, ilustre desconhecido,
havia mandado lançar as redes do lado direito, e eles fazem. Então, aquela rede que havia trabalhado a noite inteira e não tinha pego peixes, aquela rede estava abarrotada de peixes, quase se rompendo de tantos que eram os peixes. Então, os discípulos, algum discípulo lembra, opa, eu já vi essa cena em algum lugar. Então, ele lembra da pesca maravilhosa e ele diz, é o Senhor. E naquele momento, Simão Pedro se veste, porque estava despido por conta da pescaria e tudo. Então, ele coloca sua túnica em respeito e mergulha, indo ao encontro de Jesus. E ali, chegando, os outros vieram trazendo os barcos e já quase não podiam puxar a rede, tamanha era a quantidade de peixes. Esse evangelho é aquele que vai dar, no diálogo de Jesus com Cristo, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A gente vai meditar em outra ocasião esse evangelho. Mas aqui eu quero me ater numa grande realidade. A aparição de Jesus ressurreto diante de uma noite de frustração. A aparição de Jesus ressurreto aos discípulos diante de uma noite de frustração, tentaram pegar os peixes e não conseguiram. Mas ainda tem uma outra realidade. A frustração era muito maior do que aquela de simplesmente não ter conseguido pegar peixes. Eles tinham falhado enquanto discípulos. Eles tinham falhado enquanto apóstolos. Eles tinham falhado enquanto amigos. E eles já não sabiam se ainda estavam nos planos de Jesus. Mas Jesus chega para eles e faz um grande milagre. E o milagre da pesca maravilhosa é sinal de um outro milagre que vai ser muito maior. Jesus não tinha, mesmo com o erro dos discípulos, Jesus não tinha descartado nenhum deles. Jesus os queria no caminho do Evangelho e queria usá-los. É certo que eles erraram e foram covardes, mas eles seriam posteriormente revestidos do Espírito Santo e eles seriam revestidos do poder do céu para poder testemunhar com poder da ressurreição de Cristo. Hoje, nós olhamos para a nossa vida e muitas vezes nós vemos que nós falhamos como discípulos. Nós falhamos com os nossos pecados, com as nossas impaciências, com a nossa falta de amor, com o nosso egoísmo, às vezes com as nossas covardias também. Muitas vezes nós falhamos. Mas Jesus vem, depois de uma noite de muita frustração, depois de quedas, depois de lutas, e Jesus diz, lancem as redes. É simbólico que eles tinham lançado as redes com sua própria sabedoria e força e conhecimento, e não pegaram nada. Mas debaixo da palavra de Jesus, eles lançaram as redes e houve a pesca maravilhosa. Era isso que ia acontecer espiritualmente. Eles confiaram na sua própria força e não conseguiram nada. Mas depois de Pentecostes, eles haveriam de lançar as redes e muitas almas iam se converter. Hoje o Senhor vem ao nosso encontro nesse evangelho para nos dar uma linda lição. Não importa o que tenhamos tropeçado e o que tenhamos falhado. Agora, não fortes em nós, mas fortes no Senhor, lancemos as redes e o Senhor dará os peixes. Depois de uma noite escura e frustrante, de muito trabalho, sem nada conseguir, agora nós lançamos as redes debaixo da palavra, da autoridade da palavra de Cristo, tendo a certeza de que o Senhor proverá os peixes. E o milagre vai ser tão grande, que um barco só não vai dar conta, que eles vão vir trazendo, e a quantidade de peixes foi tão grande que eles não podiam trazer sozinhos, mas precisavam de ajuda do pessoal que estava na praia. Hoje, eu lanço sobre a sua vida uma palavra. Eu não sei quão grande tem sido a noite de frustração, onde você tem tentado, você sabe o que fazer, você sabe como fazer, você sabe a hora e a maneira certa, mas não tem conseguido. Mas hoje, o Senhor lança uma palavra sobre a tua vida, debaixo da palavra de Cristo, você vai lançar as suas redes. E o milagre vai ser tão grande na sua vida e na vida de sua família, que o seu barquinho vai ser pequeno demais para o milagre de Deus. Sim, porque sempre é assim. Faze o meu cálice transbordar. O milagre, a obra de Deus na sua vida vai ser tão grande que você vai pedir ajuda para carregar o milagre de Deus na sua vida. A bênção de Deus sobre a sua vida vai ser tão grande que não só a sua casa vai se alimentar dela, mas muitas outras casas e famílias e vidas serão abençoadas. Que você receba essa palavra e comece essa sexta-feira debaixo da graça de Deus, cheio da presença do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.